quem tá chegando aí, coloca pra gente nome, qual é a universidade e de onde tá falando pra gente começar. Aê, Marcos, obrigada. Era uma questão técnica da pecinha que tá operando o teu computador, mas deu tudo certo agora. Opa, tem gente que tá no calor em Pernambuco. Eu estou falando aqui de São Paulo, está uma chuva chata. Tá garoando na terra da garoa. Também deixou ver. Hoje teve sol durante o dia, mas agora tá chovendo. Ó, o Marcos tá no calor, sem inveja, Marcos. Marcos, eu adoro calor. Sou realmente muito adepta do verão. Mas moro aqui nessa cidade que chove o verão inteiro. This romance, but in the end, if I'm with you, I'll take the chance. Boa noite, Bruno, bem-vindo. Por favor, conta aí pra gente de onde você tá falando, qual é a sua universidade. A gente tá esperando um pouquinho, a turma tá entrando. Opa, um mineiro, eu adoro Minas Gerais. Professor, bem-vindo. Sou pedagoga de formação, mas eu não exerço. Olha o Marcos desabafando. Tem o gordo falando. Ô Marcos, eu também sou do Sul, eu sou natural de Porto Alegre. Moro há 5 anos em São Paulo. Mas eu já sou contrária, eu tenho o gordo frio, eu tô subindo, fugindo do frio. Qual é a meta de vida é chegar no Nordeste? Minha meta de vida é morar lá junto com a Maiara, junto com a Josete. Opa, o Vinícius compartilhou aqui também engenharia de computação. Legal. Waiting for you. Maceió, Alagoas, que sensacional. Tenho muita vontade de conhecer Maceió. Não tive oportunidade ainda. Michel, boa noite. Eu recebi o teu boa noite, mas eu não recebi no chat. Eu recebi no perguntas e respostas. Então, agora a gente conseguiu liberar o chat. Se tu quiser tentar lá, fica à vontade. Ô, Ângela, obrigada. Tenho certeza que sim. Eu trabalhava numa instituição que tinha uma unidade em Alagoas, mas infelizmente nunca arranjaram um trabalho pra mim ainda. Tava louca pra... Nem pensar, Marcos, nem pensar. Eu vou subir só até ali o Nordeste brasileiro, um pouco calor. O calor é no coração, uma temperatura acolhedora. Vou pedir para vocês pacientes para a gente esperar mais uns 2 minutinhos e aí a gente já começa, tá bom? Nossos colegas vão chegando. I'm running out of time, 'cause I can see the sun light up the sky. A minha voz tá em segundo plano? Obrigada por avisar, Michel. Agora eu vou já baixar o volume da nossa música. Bem-vinda, Daniela.
Deu de música para nós. Vamos começar a aquecer os motores para a gente começar. João, Engenharia de Produção, Recife, Pernambuco. Obrigada, Michel. Gostou da nossa playlist? Depois eu dou essa dica para vocês. É uma banda que eles tocam várias músicas, sempre nesse estilo mais tranquilo, tá? Muito gostoso. Eu vou começar devagarinho, em respeito a vocês que chegaram. Provavelmente vão ir chegando aí outros colegas, e aí a gente vai embarcando eles conosco aqui. Deixa eu... Vamos... Vamos lá. Então, bem-vindas e bem-vindos. Boa noite. Eu sou a Aline Silveira, mas pode chamar de Ali. Quando chama de Aline, eu até acho estranho já. Para começar, eu tenho que contar para vocês, eu sou uma lifelong learner, uma curiosa, e quando vocês entenderem um pouquinho da minha carreira, vocês vão entender que eu sou bem mesmo. Mas eu descobri que eu sou lifelong learning tem bem pouco tempo. Antes eu só me achava curiosa mesmo. Eu sou pedagoga de formação e atuei nos últimos 15 anos dentro da indústria com educação e desenvolvimento humano. E nos últimos 2 meses, um mês, a verdade que é essa, eu fiz uma mudança, uma transição de carreira, então eu estou agora, neste momento, gerente de design de aprendizagem numa consultoria que chama Crescimento, que tem por expertise o desenvolvimento de lideranças. A gente tem uma ambição e um propósito que é transformar pessoas em seres humanos extraordinários, e a gente acredita que dessa forma a gente contribui para transformar a sociedade. A minha carreira toda voltada para desenvolvimento humano e comportamental, então minha especialização nessa área, todos esses anos de atuação na indústria, atuei na maior petroquímica das Américas por 15 anos, sempre em RH, mas mudando os papéis, eu fui mudando de áreas, mudando de responsabilidade ao longo desses 15 anos, então eu brinco que eu tenho um bichinho que a cada 24 meses ele me pica e eu tenho que mudar de atividade. Eu inclusive, já combinei com o meu chefe atual, meu líder atual, disse, ó, passa aí os 2 anos e a gente começa a namorar outras coisas. A ideia eu tive esse tempo bastante longo, né, sólido nessa relação com a indústria, mas porque sempre eu me permitia buscar e entender e aprender outros horizontes. Atuo como mentor e coach de carreira também, e sou voluntária da Gerando Falcões, na Alumna e no Nós por Elas, com mentoria de mulheres e também professora em sala de aula para Gerando Falcões na formação dos líderes sociais. Adriana, eu estou com o Paulo aqui comigo e logo a gente está com o time da Simplist, logo a gente está compartilhando, deve sinalizar para vocês como que é para registrar a presença, tá bom? Vamos lá, deixa eu avançar mais um pouquinho. Agora aqui o meu convite para vocês é o seguinte, nos próximos 60 segundos, aproveitem, escaneiem este QR Code, acessem o LinkedIn de vocês e já me adicionem. Parte desse processo de ser lifelong learning a gente ter boas conexões e se inspirar com as pessoas que a gente admira e que estão nas áreas que a gente quer. Então, convido vocês a fazer parte da minha rede e também de vocês irem se aproximando mais. Quem não tem LinkedIn, eu sugiro que amanhã já tenha. Cada vez mais a gente vem falando que quando a gente fala de empregabilidade, de mercado do trabalho, de se recolocar e de carreira, o LinkedIn é uma ferramenta essencial. Então, o meu convite me adicionem agora e quem não tiver o LinkedIn, faça seu LinkedIn, porque ele está totalmente conectado com tudo que a gente vai conversar aqui hoje. E nesse QR Code também tem
link para o meu Instagram e para o meu Linktree, onde eu faço curadoria de alguns conteúdos que eu considero de confiança. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, sobre a importância, quando a gente é curioso e aprendiz, da gente ter fontes que são confiáveis no processo de desenvolvimento da gente. Tá certo? Opa, não é. E aí aqui, meu convite para vocês, fiquem à vontade para tirar fotos, print, e o meu convite me marquem nas redes e eu vou sortear um livro para vou identificar entre as pessoas que me marcarem, aquele comentário, aquele post que fez mais sentido, que estava mais conectado com aquilo que a gente está falando aqui, para também presentear com um livro. Então, eu fiz isso nas 2 outras edições e foi uma experiência super legal, inclusive uma das participantes, ela me acompanhou ao longo dos webinars e a gente troca algumas mensagens para o LinkedIn. Eu fico super feliz com essa conexão que a gente cria aqui. Então, vocês são bem-vindos nas minhas redes e eu vou ficar muito feliz se eu puder compartilhar com vocês aí uma leitura das que me inspiram no dia a dia para seguir essa minha jornada de aprendizagem. Inclusive, Maria Luísa, se estiver por aí hoje, dá um oi aqui no chat para eu saber que você está aí, para o pessoal te conhecer também e já te conectar. Vamos lá. Bom, então, por que ser lifelong learner é importante, né? Por que a gente vai falar desse assunto? E o que isso significa? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Primeiro, o porquê. Então, a gente vinha aí até um pouquinho antes de pandemia, a gente vinha falando aí do mundo VUCA, né? Que é esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Agora a gente já tem aí um acrônimo novo, que é o mundo BUNNY, que é esse mundo mais frágil, mais ansioso, mais não linear, incompreensível, que a gente conseguiu concretizar a partir... a gente entendeu a complexidade dele a partir da experiência da pandemia, e vejam bem aqui, eu não estou fazendo apologia, eu não espero que a gente precise de pandemias para a gente entender o quanto o momento que a gente está vivendo é diferente, mas a gente, tendo vivido essa experiência, a gente percebeu o quanto a gente cada vez é mais conectado, mais global, e como um vírus tão pequenininho conseguiu transformar as nossas relações, e muitos de nós, no dia seguinte ao anúncio da pandemia, estávamos aí nos vendo numa condição de aprendizagem, estabelecendo novas formas de se relacionar com o mundo, com as pessoas e com o trabalho, com as próprias instituições de ensino, a partir do ensino à distância, que foi imposto pela a condição da pandemia. E é interessante, eu trago essa visão do Gil Giardelli, que é anterior à pandemia, que é o tempo pós-normal. Normal vai ser a habilidade de se ter flexibilidade e se adaptar a diferentes meios de comunicação e tecnologia. O Gil Giardelli, eu trouxe isso para o meu material com o Gil Giardelli, ali em torno de 2019, e em 2020 a gente viu isso super na prática e continua vendo, né? E aí, então esse é um dos motivos. E junto com essa complexidade, com essa não linearidade que vem do mundo que a gente vive agora, vem o crescimento exponencial, a mudança exponencial. Então, se a gente experimentou até antes do ano 2000, um processo de mudanças num ritmo um pouco mais cadenciado, a gente vem experimentando nos últimos 10, 20 anos um crescimento e uma aceleração exponencial nas mudanças. Está aí a indústria para nos mostrar isso, as empresas que nascem e morrem, o crescimento de alguns produtos, a alavanca da conexão entre as pessoas no mundo pela globalização, pelo o caminho e o acesso da internet, por uma série de possibilidades. E isso faz com que as coisas estejam mudando a todo tempo e nós tenhamos que nos adaptar a ela. Então, volta para o tempo pós-normal trazido lá pelo Gil Giardelli, a gente tem que flexibilidade e resiliência para se adaptar a essas mudanças que vão continuar acontecendo e que serão cada vez mais rápido. Então, há estudos indicativos de que a gente não vai acompanhar essa velocidade, e por isso a gente tem que escolher muito bem onde a gente vai botar a energia da gente, porque vai continuar acelerando, vai continuar crescendo rápido, e o que a gente vai precisar é acompanhar esse caminho. Eu vi uma mão levantadinha aqui. Acho que não, então vamos lá. Qualquer coisa eu coloco aqui no chat também, que assim que possível eu dou uma olhadinha aqui. Vamos lá.
E aí, gente, nesse cenário, um outro motivo, se não bastasse os dados de mundo que a gente tem, um outro motivo para a gente olhar para isso, eu trago aqui a referência do World Economic Forum. O Fórum Econômico Mundial, de tempos em tempos, se reúne, eles discutem tanto como vai ser o futuro da economia, o futuro do mundo do trabalho e o que vai ser importante para isso. Então, eles já vêm desde os últimos anos anunciando para a gente a importância desse aprendizado. Então, eles tangibilizaram isso, eles explicitaram isso na última conferência, dizendo que uma das competências mais importantes para a gente olha, quando a gente olha para as pessoas do mundo do trabalho em 2025, o aprendizado ativo, que eu destaco aqui, uma das, já é a segunda listada aqui. E se a gente olhar para a primeira, que é pensamento analítico e inovação, ele está totalmente conectado com o processo de aprendizagem também. Não dá para a gente ser analítico e tampouco a gente consegue inovar se a gente não estiver testando hipóteses e repensando a posição da gente. Eu vou trazer uma referência aqui que conversa muito com isso, que é o livro Pense de Novo, que é justamente a possibilidade de a gente abrir mão de alguma coisa que a gente tinha, mesmo quando a gente é dono de uma ideia que foi genial, e aí eles trazem como exemplo, o Adam Grant traz como exemplo nesse livro, por exemplo, uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel. E esse Nobel, ele conta que a alegria dele era ver que a tese dele foi ultrapassada, porque mostrava que os estudos tinham avançado para além disso. Porém, a gente tem um grande desafio aí, que normalmente a gente se apega às ideias. Então, não só para a competência de aprendizado ativo, que é trazida pelo o Fórum Econômico Mundial como uma competência prioritária, mas também para alavancar as demais, a gente vai precisar muito dessa nossa capacidade de aprender. Então, para resolver problema complexo, se o cenário é complexo e as coisas estão mudando, eu também vou precisar disso, para ter criatividade, para poder exercer liderança, enfim, para todos esses elementos que a gente está trazendo aqui, a gente vai precisar do aprendizado caminhando junto, e aí, daí vem a necessidade da gente aprender ao longo da vida, e não só mais terminar lá a nossa graduação, nossa pós-graduação, ou ensino médio que fosse, mas a nossa formação, educação formal, ela não vai mais dar conta de tudo que a gente precisa, ela cada vez dá menos conta. E aí, avançando aqui um pouquinho nesse cenário, mas afinal de contas, a gente está falando sobre isso, e o que é, né? O que é ser lifelong learning, o que é o aprendizado ao longo da vida. Então, não se surpreendam, mas esse termo já foi cunhado aí há muito tempo pela Unesco, e ele se refere justamente a gente eliminar essa distinção entre o tradicional, a educação formal e a educação permanente. Ele nasceu muito de uma ideia de que a gente precisava, as pessoas, nasceu por conta de uma necessidade, de um olhar específico para as pessoas que estavam em processo de aposentadoria, e como é que essas pessoas iam se manter ativas e ter com que se conectar e produtivas. E depois a gente foi percebendo que isso era para toda a vida e para todas as pessoas, e não apenas para aquele público que começou, para o qual se olhou inicialmente. Então, esse é um pouquinho do nascimento aí do termo, e ele vem se popularizando. A verdade é que a gente já buscava muito isso, porém o termo vem se popularizando mais, aí acho que nos últimos 5 anos, eu diria que foi quando deu um boom e a gente começou a falar disso abertamente, tem bastante produção já de conteúdo também nessa área para a gente explorar. E eu gosto sempre de trazer aqui, que também é cunhado pela Unesco, a gente tem os 4 pilares da educação. E por que eu gosto de associar as duas coisas? Porque, primeiro, a fonte é a mesma, né? A Unesco também trouxe para a gente o termo lifelong learning, e segundo, para a gente ampliar a nossa visão sobre o que é aprender e o que é educação. A gente tende a olhar para aprender com o técnico. E cada vez mais a gente tem falado das human skills, né? As competências humanas, elas são as que normalmente alavancam, porque a competência técnica, ela é base, porém, se eu tenho as competências humanas, né, que a gente chama já desenvolvidas, a minha facilidade para mergulhar no técnico, ela fica maior, para me relacionar com o social também é maior. Do que a gente está falando aqui? A gente está falando justamente que o primeiro pilar é esse, do aprender a conhecer. Mas depois que eu conheço, eu preciso fazer,
e isso é uma escolha, né? Eu posso saber de uma coisa e não fazê-la. Aprender a conviver, porque nós somos seres sociais, na sociedade, é na conexão que a gente melhor performa, que a gente melhor se transforma, e a gente viveu a privação de interação social há pouco tempo, que nos mostrou o quanto isso pode ser impactante, o quanto isso pode ser prejudicial. E o acima de tudo é aprender a ser, e ser de forma integral, ser um ser humano que contribui para esse mundo que a gente está vivendo, que faz a diferença na sociedade, que tem uma vida que entende que tem significado, que consegue viver de forma plena. Então, como vocês podem ver, isso está intimamente ligado com o aprendizado. Eu vou estar sempre fazendo esse percurso de aprender a conhecer, de aprender a fazer coisas novas, de aprender a conviver com pessoas novas, seja porque eu mudei, seja porque o ambiente em que eu estou mudou, e de aprender a ser cada vez mais. Tem um aprendizado que não acaba nunca, que é o aprendizado sobre nós mesmos. Então, mesmo que todas as outras coisas fora não mudassem, a gente está sempre mudando. A gente é igual aquele rio que a gente não se banha nele 2 vezes na mesma água, a gente também é assim. Na medida em que a gente vive uma experiência nova, que a gente encontra uma pessoa nova, que a gente vive um trabalho diferente, a gente também se transforma. E a gente também precisa estar sempre olhando para esse ser que nós somos. Gente, fiquem à vontade para colocar aqui no chat os comentários, as perguntas de vocês. Exatamente. O Marcos traz para a gente que foi em 1950. Exatamente. Essa discussão, olhando para esse público que estava mais em vias de aposentadoria, ela data de 1950. E de lá para cá, isso existiu como, primeiro, um olhar mais restrito, depois foi ampliando, a Unesco trouxe a provocação, mas se a gente olhar para as escolas ainda, talvez ainda a gente tenha um gap do quanto as escolas estão preparadas para formar as pessoas para se desenvolver. Especialmente quando a gente fala de educação no Brasil, em que a gente está tão focado ainda no processo de preparar para a entrada na universidade. Então, a gente tem mais um olhar para o desenvolvimento técnico de preparar para essa entrada na universidade do que do desenvolvimento do cidadão e do ser humano. Felizmente, a gente vem dando passos em relação a isso, mas talvez não na velocidade que o nosso mundo precisa hoje e de uma forma muito disforme, né? A gente tem regiões extremamente beneficiadas nesse sentido e o contrário também é verdadeiro. Muitas regiões bastante pouco assistidas para conseguir dar esse foco. E aí eu trago aqui uma referência. Quem não conhece esse livro, não conhece o Conrado, eu recomendo. Lifelong Learners é uma leitura gostosa de ler, é simples, é fácil, e ele fala justamente, ele traz um apanhado aí de toda essa visão. Então, quem ficar mais curioso aqui hoje, eu recomendo, pode consumir do livro, mas pode seguir o Conrado nas redes, ele também compartilha muito conteúdo gratuito e aberto. E o que ele fala lá é que o aprendizado é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada, ou seja, eu preciso transformar esse aprendizado, esse conhecimento que eu desenvolvi, essa habilidade nova que eu desenvolvi, eu preciso transformar isso numa ação prática. Isso precisa melhorar o meu dia a dia, precisa melhorar o meu desempenho. E aqui eu não estou falando só de melhorar o meu desempenho e o meu dia a dia de trabalho, pode ser o meu desempenho e o meu dia a dia de estudo. Vamos pensar nesse momento que vocês estão hoje. Por que a gente escolheu estar aqui com vocês hoje? Por que a Simplicity escolheu que eu viesse aqui falar desse tema para compartilhar com vocês? Para que vocês possam, de alguma maneira, levar daqui, mesmo que seja uma coisa pequena, mas que amanhã vai mudar o dia de vocês. E vocês vão ver que o meu convite aqui no final é esse, para vocês planejarem alguma coisa, para vocês começarem a fazer parte de amanhã. Porque, efetivamente, uma coisa que o Conrado fala e que eu acredito muito é que aprender é colocar o conhecimento para fora e não para dentro. A gente pode consumir muitas coisas, mas se a gente não tiver um tempo eu gosto de usar muito a expressão dormir com isso. Se eu não tiver um tempo de dormir com aquilo e transformar aquilo em alguma coisa que vai fazer diferença no meu dia a dia, aí talvez não valeu tanto a pena, porque a gente fica só acumulando, 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 e a gente precisa colocar isso para fora, precisa colocar isso em prática, testar, acertar, errar e entender o que a gente quer continuar e o que não faz sentido.
É isso aí, Leandro, é mais difícil é quando a gente... E esse é o desafio, porque a verdade é que receber, consumir é relativamente fácil e a gente, inclusive, tem sido cada vez mais bombardeado de coisas para consumir. Até quando a gente não está escolhendo, passa lá uma coisa que o Google jogou na nossa timeline. Isso vai acontecer com a gente. E se a gente não souber fazer a seleção disso e também trazer isso para a prática, a gente vai ficando cheio de informação, mas com pouca transformação, com pouca mudança naquilo que a gente se propõe a ser e a fazer. E aí eu trago aqui também um conceito que é complementar ao de Lifelong Learning, que é o Life Wide Learning. O Alex Bretas, que é parceiro do Conrado em vários projetos, ele traz essa definição, vocês vão ver que quando se decidirem seguir também o Conrado, ele fala bastante disso, que é a educação, o aprendizado que se dá no espaço, não importa o lugar ou as circunstâncias, o aprendizado se faz possível. E aí eu gosto sempre de falar aqui da intencionalidade. Aqui em casa a gente tem uma máxima que meu marido definiu e que a gente segue muito à risca, que é se permitir impactar por coisas diferentes. O que isso quer dizer? A gente vai a coisas muito diferentes e bem ecléticas, e a gente vai a coisas intencionalmente para se impactar por aquilo e se sentir recebendo, sendo... Não é de recebimento, mas de sendo circundado de coisas que vão estimular a nossa criatividade, que vão estimular a nossa reflexão. Do que eu estou falando? Pode ser um festival de música, pode ser uma mostra de quadrinhos, pode ser estar ao ar livre, pode ser ouvir uma palestra, pode ser uma série de coisas, mas assim, não é porque eu estudo engenharia da computação, como alguns de vocês colocaram, que eu só vou ir em fóruns de engenharia de computação, porque a tendência é eu ficar um pouco míope, eu vou entender muito de engenharia de computação, mas eu perco um pouco da visão para o mundo. Então, o que eu estou falando aqui é a gente poder olhar para outras coisas, mas olhar com intencionalidade. Então, eu fui no teatro, eu fui no cinema, eu vou com aquele olhar de quem está consumindo, que está se divertindo, mas eu também vou com um olhar de tá, mas o que eu aprendi aqui? O que eu entendi do que foi dito? Quais são as coisas que estão aparecendo aqui para mim e que podem no dia a dia me impactar e transformar quem eu sou, pode ajudar a mudar a perspectiva de quem eu sou, e que às vezes vão passar despercebidas se eu não estiver olhando. Quantas pessoas dizem que contam os aprendizados de viagem? E pode ser uma coisa simples, tipo, eu planejei um roteiro, aconteceu um imprevisto, eu precisei mudar, buscar uma outra forma de me deslocar. Às vezes está no simples, a gente não precisa pensar no grandioso. É no perrengue do dia a dia que a gente vai encontrando outros caminhos e vai aprendendo, mas a gente precisa botar intencionalidade. Então, a gente precisa botar intencionalidade e olhar assim, hoje eu vou fazer isso, e eu vou olhar para isso também com o que eu posso aprender aqui. E isso pode ser também a partir do aprendizado do outro, quando eu estou observando a experiência do outro, o que eu aprendo daquilo, o que eu posso tirar de lição. Então, a gente pode olhar para as coisas que estão rodeando a gente de diferentes formas e se permitir ver coisas diferentes e se impactar por essas coisas. É isso mesmo, Josete, eu concordo e acredito no que tu trouxeste, de que isso vai nos enriquecer e fazer novas ideias. Eu acho que é esse o caminho, eu acredito nisso. Isso mesmo, Marcos, distribuir de forma intencional. Dos motivos que eu gosto muito de vir aqui compartilhar é justamente porque toda vez que eu venho, embora eu venha nessa posição de compartilhar, eu ganho muito, eu recebo muito, eu aprendo com as perguntas, eu aprendo com os comentários, com os exemplos de vida que vocês trazem. Então, essa troca, para mim, é uma fonte para eu continuar ampliando a minha visão, para eu continuar conectada com essa sociedade em que eu vivo, para eu viver diferentes realidades. Eu falei para vocês que eu sou voluntária na Gerando Falcões. Além de eu amar fazer o trabalho lá, uma das coisas que eu acho mais magnífico é que eles me permitem chegar em realidades através dos olhos deles, dos desafios deles e das perguntas que eles me presenteiam durante as conversas que a gente tem, eles me permitem enxergar um Brasil que é distante, mas ele é real e ele precisa desse olhar, da nossa conexão com isso. Então,
Vejam como tem formas muito diferentes da gente se permitir impactar e ampliar a visão e perceber e aprender coisas diferentes. Ah, que legal. O Marcos está trazendo aqui que também já estamos falando de power skills que o Karnal trouxe aí. Excelente referência essa, como é? Inclusive, uma das que a gente recomenda a curadoria, uma referência super qualificada, o Leandro Karnal. Ok, até aqui, gente. Querem compartilhar comigo um pouquinho mais do que vocês andam fazendo por aí? Coloca no chat o que vocês andam fazendo por aí para se impactar e para aprender coisas diferentes. Vamos trocar aqui. Quem sabe o que vocês colocam me inspira a fazer coisas novas e também o que os colegas trazem nos ajuda aí a pensar em outras coisas. Eu falei de teatro, eu falei de cinema, eu falei de ser voluntária, eu falei de vir aqui conversar com vocês. Falei de viagem, o que mais? Me contem aí o que vocês estão fazendo para se permitir a impactar e aprender com outras perspectivas. Trilhas, muito bom. Trilhas, olha que legal, obrigada por compartilhar. Trilhas, ele é bem desafiador e ele trabalha justamente as habilidades humanas, porque ele trabalha a disciplina, ele trabalha a resiliência, trabalha a persistência, que são competências que são totalmente aplicáveis depois para o dia a dia da gente, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, assim, é alguma coisa que num primeiro momento pensa assim, tá conectado com o corpo? Sim, tá conectado com o corpo e com um monte de outras coisas, e é super desafiador. Eu nem sei dizer se é tão desafiador, porque eu não sou a pessoa que me desafio nas trilhas, eu confesso. A caminhada vai na mesma linha, né? Disciplina, ou a persistência, o ler livros, tem essa coisa do mundo mágico, né? Tem pessoas que entram no mundo do livro, que viajam através dos livros. Eu acho que isso é, sim, sempre uma forma de ampliar a visão da gente, seja pelo conteúdo técnico ou seja pelo conteúdo pelo conteúdo lúdico também. A meditação, sim, tem uma questão que a meditação, ela ensina o nosso cérebro. Ela ensina o nosso cérebro a acalmar, ela ensina o nosso cérebro a botar foco, ela ensina uma série de coisas e a neurociência já provou isso. Então, sim, e ajuda muito em várias esferas. Ah, que legal, um grupo de mulheres que se ajudam em empreendedorismo, é isso mesmo. E vocês vão ver, esse exemplo que a Angela traz para a gente, sobre um grupo de mulheres que se ajudam em empreendedorismo, vocês vão ver que lá, quando eu trago as dicas de como aplicar isso, ele se aplica, que é a formação de uma rede, e a gente aprende com a rede. Ah, que legal. Josete, com certeza, quando a gente está perto das crianças, a gente desenvolve inúmeras competências e a gente se permite, inclusive, mais ludicidade, mais criatividade, porque a criança traz isso naturalmente. Ela faz as perguntas que a gente já não consegue mais fazer, porque, de alguma maneira, a gente foi filtrando ao longo do tempo, e ela nos ajuda a pensar e perguntar outras coisas que a gente não perguntaria se a gente não tivesse essa inquietação ali da criança. Faço cursos diferentes nos 4 cantos do mundo. Até curso de cozinhar feijão eu já fiz. Olha que incrível! Eu, particularmente, adoro cozinhar e, para mim, é uma coisa que me conecta com muitas coisas. Então, super legal. Psicopatologia DSM-5. Nossa, esse parece bem complexo mesmo, pela quantidade de siglas que tem. Só de se propor a estudar psicopatologia, eu já acho bem denso e, ao mesmo tempo, encantador. Voo de asa delta deu frio na barriga só de ler. Esse eu já acho, assim, bem... Acho que treina a coisa da pressão, né? A gente topar, entrar num negócio desse, eu acho que dá uma treinada na pressão. Trabalho com a geriatria. A geriatria é uma coisa incrível também, porque se a gente se propor a ouvir a história do outro, que às vezes é tão desafiador na vida corrida que a gente leva, mas se a gente se permitir parar para ouvir, a gente, com certeza, vai aprender demais com a experiência do outro, com o que foi significativo naquela narrativa.
Então, é incrível mesmo, a gente tem muito a aprender. Eu sempre gosto de dizer que eu sou a pessoa da história, eu gosto de saber a história por trás das coisas. E aí, quando a gente se propõe a trabalhar aí com pessoas que já estão numa fase de maturidade, sempre tem história para contar. É claro que não é todo dia que eu consigo, tem dias que a agenda é super atribulada, ou tem dias que eu estou mais acelerada, mas sempre que eu posso, eu considero essa também uma atividade que eu respeito muito. Então tá certo, gente. Obrigada por compartilhar. Eu tinha a impressão que alguém tinha compartilhado comigo o canto. Fiquei em dúvida. Ah, a música, exatamente. A música também. A música tem, ela estimula diferentes, como uma arte, né? Ela influencia em diferentes aspectos, porque tem uma questão técnica ali, tem uma questão de atenção, mas tem também essa coisa da ludicidade, do desprendimento, uma coisa da corporeidade. Agora eu fiquei em dúvida se essa palavra está certa, mas é nesse caminho, da coisa corporal, né, do contato corporal, da consciência corporal. Então a música também ela estimula diferentes lugares e ela é muito valiosa, assim, ela também conecta a gente com muitas coisas, né? Ah, que legal, a Michelle já colocou aqui um canal para a gente seguir trocando. Josete, entendeu? Eu conto isso com parcimônia do meu prazo de validade para ninguém ficar pensando assim, nossa, mas então a pessoa não vai ficar aqui por muito tempo. Não é assim. Eu me vinculo, vejam que fiquei 15 anos na mesma organização, mas eu preciso estar fazendo uma atividade diferente. Então, uma empresa que tenha um processo muito linear, que não tenha a possibilidade de mudar de posições dentro da estrutura, não é um lugar onde eu vou me encontrar. Eu preciso encontrar um campo fértil, um lugar que me permita continuar aprendendo e que me cobre isso, inclusive, porque eu gosto disso. E então, que legal que tu te identificas. E assim, que bom que a gente que a gente está vivendo esse mundo. Para pessoas como nós, tá vivendo esse mundo que está mudando é muito bom. Mas não quer dizer que não que é fácil também, né? Não sei como tu te sente, se quiser compartilhar com a gente, Josete, mas assim, eu gosto de mudança, eu sou curiosa e tal, mas às vezes também me incomoda. Quando a mudança vem de fora, ela vem muito abrupta, ela também me incomoda, eu passo pelo mesmo perrengue que todo mundo. A vantagem é que mais rapidamente eu encontro ali uma coisa para me distrair. Eu sempre conto uma história que eu sou de humanas, e ao longo da minha carreira eu tive muitas vezes, me deparei muitas vezes com os desafios dos números. E a primeira vez foi lidando com um orçamento, depois foi cuidando dos temas de remuneração, e eu sempre dizia, mas gente, por que vocês escolhem a pessoa que estudou pedagogia para cuidar disso? Por que vocês não escolhem a pessoa que estudou administração, que fez a disciplina de matemática, de planejamento financeiro? Não, não sou eu, mas eu sempre gostei muito de análise. Então, mesmo nessas atividades que não eram as que eu mais amava, eu fiquei nelas por algum tempo, porque eu achei o que me divertia ali. E o que me divertia era a análise. E a análise eu faço bem, assim. Talvez não seja a melhor de todas, mas faço bem, consigo fazer com consistência e com profundidade na medida do que se precisa. Então, eu conseguia, mesmo nessas atividades que não eram as que mais me divertiam, encontrar alguma conexão para me desafiar, para aprender e para seguir em frente e seguir me conectando. Então, um pouquinho aí de como que eu fui ao longo do tempo encontrando formas. Vamos aqui, então, avançar um pouquinho. Bom, e agora que a gente já falou, eu não vou aprofundar muito mais em termos de conceito, vocês têm várias referências, o nosso tempo aqui ele é limitado, então o que eu vou fazer agora é trazer para vocês aquilo que eu considero que é assim, eu já trouxe aqui, eu já plantei a sementinha. Vocês já sabem o que é lifelong learning, eu já trouxe boas referências para vocês, se vocês quiserem aprofundar mais sobre aprendizado ao longo da vida. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente vai transformar isso em ação a partir de amanhã, que é um outro convite que eu faço para vocês de vir comigo e pensar agora como é que a partir de amanhã a gente pega isso tudo e vai levar para a nossa realidade. E aí, a primeira referência que eu trago aqui, o primeiro convite, é para a gente ter um mindset de crescimento. E aí, essa é uma referência de um estudo da professora Carol Dweck, que tem muito assim, para a gente transformar quem a gente precisa transformar como a gente pensa. Então, a gente precisa primeiro acreditar que é possível.
Quando ela fala de mindset fixo, a gente tem uma referência no Brasil que a gente sempre associa muito, que é eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, então, essa cabeça, Gabriela, do você sempre assim, nasci assim, cresci assim, ela não dá conta dessa realidade de hoje. Quer dizer que todo o tempo eu também tenho que estar no outro lado? Sim, preferencialmente, mas se algum momento eu me pegar no fixo, que eu me permita olhar para isso e pensar, poxa, eu parei aqui, eu me brequei. Deixa eu olhar e voltar para olhar onde é que eu me desenvolvo. Então, que a gente permaneça cada vez menos tempo no lugar do fixo e cada vez mais a gente olhe para esse mindset de crescimento, que nada mais é do que a gente acreditar que é possível mudar, que é possível fazer diferente e que a gente vai mudar. E isso nos traz a possibilidade de abraçar o erro e o desafio. Eu entender que o erro faz parte do processo de aprender. Eu tenho falado muito isso. O erro inédito, ele é bem-vindo, porque se a gente não está errando de forma inédita, é porque a gente não está tentando. Qual é o erro que a gente que ele não é apreciado, vamos dizer assim? É o erro de descuido, é o erro que é repetido no sentido de não é porque eu repeti porque eu repetido no sentido de eu não prestei atenção o suficiente, ou eu não fiz o aprendizado que eu precisava na vez passada, e aí eu estou aqui incorrendo no mesmo lugar. Mas quando a gente está falando de erro inédito, um erro que eu nunca cometi, um erro que eu estou cometendo pela primeira vez, porque eu me permiti tentar, esse é muito bem-vindo e a gente precisa muito dele, porque é ele que ajuda a gente a ressignificar e a continuar aprendendo. O mindset de crescimento vai nos levar para esse lugar de acreditar que a gente pode superar as limitações, que a gente vai perceber esse esforço que a gente tem no caminho como parte do processo para a gente se tornar melhor, e que a gente vai se inspirar e vai aprender com o sucesso do outro, ao invés de se incomodar e vê-lo como uma ameaça. Michel fez uma pergunta aqui interessante, vou responder antes de avançar, que é se esse modo de vida cigana pode gerar períodos sem remuneração. Pode, dependendo de como você constrói a sua carreira, Michel. Por outro lado, eu combino esse olhar eu gosto de chamar eu aprendi com uma professora da Universidade do Rio de Janeiro, que é nômade de carreira, que é uma pessoa que vai mudando de possibilidades de carreira. Eu fiz isso associada sempre à mesma empresa. Então, eu não fiquei sem remuneração em nenhum momento, Michel, mas eu paguei alguns pênaltis. Eu diria que em alguns momentos eu vi pessoas crescendo mais rápido do meu lado porque optaram por um caminho que era uma linha mais reta ou uma escada subindo os degraus mais rápido. Quando tu te propõe a dar fazer esses caminhos diferentes, pode que em algumas estruturas, em algum momento você se coloque de novo num processo de recomeço. Foi o que aconteceu comigo de 2017 para 2018. Eu quis fazer uma mudança de carreira que me colocou de novo num patamar de aprendiz de uma área nova. E isso, em algum momento, pode ter representado uma penalidade de remuneração para mim. Então, eu não fiquei sem, mas eu posso ter deixado de ganhar mais, porque se eu tivesse continuado naquela linha reta que eu estava indo, eu ia me tornar tão excelente que ou eu ia dar um próximo passo para uma outra posição, ou eu também ia ser muito mais reconhecida. Então, às vezes tem sim esse pênalti, mas eu vou dizer para ti, claro, sanadas as minhas necessidades básicas financeiras, eu sempre paguei esse pedágio com um sentimento de que faz parte do que eu sou e me ajuda a ficar bem comigo mesma, porque em alguma medida a gente precisa sim de dinheiro eu sempre brinco que crachá não paga a conta, a gente precisa de dinheiro para sustentar as nossas necessidades básicas, mas a gente precisa também estar bem, estar saudável. Então eu entendo que para mim, esse caminho de estar sempre aprendendo, de que às vezes vai me fazer não andar linearmente, ele me ajuda a me manter saudável. Então, não sei se respondi tua perguntas, qualquer coisa continua complementando aqui no chat. Bom, e uma vez que a gente já tem um mindset de crescimento, que a gente já acredita que vai se desenvolver, e eu confio muito que quem está aqui hoje é porque já foi picado por esse bichinho e já acredita nisso, de que a gente pode continuar se desenvolvendo, o meu convite é que a gente possa olhar para esse ciclo aqui, que vem desse livro, a referência é da Kelly Palmer, desse livro que chama Expertise Competitiva, que eu também recomendo quem se interessar pelo tema para explorar. E aí a gente vai aqui já começar a funilar.
Então, qual é o convite aqui? Que a gente possa definir um conhecimento, fazer práticas, né? Botar ele em prática, receber os feedbacks, receber os retornos de quem está no meu entorno, fazer a reflexão do porquê, o que funcionou, o que não funcionou, e voltar nesse ciclo. Então, se a gente for pensar a partir de amanhã, pensem qual é o tema que vocês querem aprender, ou qual é a competência humana que vocês querem desenvolver. A gente falou aqui de trilha, desenvolvendo resiliência, desenvolvendo flexibilidade, desenvolvendo disciplina. Alguém que está olhando para isso nesse momento, que entende que vai precisar desenvolver isso, coloca isso como foco, define um objetivo. Eu quero até daqui 6 meses me tornar uma pessoa mais flexível. Tá, mas o que eu preciso aprender para ser mais flexível? Eu preciso aprender sobre o que é flexibilidade em si, quais os impactos, o que eu ganho, o que eu perco, quem são as pessoas de referência. Eu preciso botar uma frequência nisso. Com que frequência eu vou olhar para isso? Eu vou entender mais sobre isso? Que registros eu preciso fazer? Eu estudei e aí eu testei algumas coisas. Eu testei exercer essa minha flexibilidade, como eu me senti? Qual foi o impacto? Qual foram as reações das pessoas? E compartilhar também. Então, volta lá naquele exemplo que a Ângela trouxe para a gente do grupo de mulheres empreendedoras. Desculpa, agora já não lembro se foi a Ângela ou foi a Josete, eu sou péssima para nomes, desculpa, meninas. Mas que as meninas trouxeram nessa questão das mulheres empreendedoras. É uma rede de compartilhamento, é uma rede de testar, ensaio, erro, levar e trocar de novo. E esse aprendizado, quando eu compartilho, eu permito que outras pessoas aprendam a partir da minha experiência e eu também me comprometo mais com o meu processo. Então, também pode ser uma estratégia para me ajudar a continuar me desenvolvendo. Certo? E aí, ainda nesse sentido, o convite para vocês é o cuidado com a curadoria. O que importa é saber o que importa. Eu já falei mais cedo, a gente está cada vez mais bombardeado de muitos conteúdos. E aí a gente conseguir escolher fontes confiáveis. O Marcos trouxe para a gente aqui o Leandro Carnal e eu falei, fonte confiável. A gente tem hoje uma enxurrada de informações na internet, uma enxurrada de informações chegando para a gente pelo telefone, e o cuidado é sempre a gente poder fazer esse funil. Então, quando a gente está falando de alavancar a aprendizagem, esse é um convite bem importante, e aí algumas dicas bem práticas. Buscar coisas que estão relacionadas diretamente. Se a gente der um Google agora em Lifelong Learning, a gente vai abrir milhares de coisas e algumas vão nos tirar completamente do foco. Então, cuidar, por exemplo, quando vocês escolhem trabalhar resiliência, que eu usei aqui como exemplo, comunicação, que também tem 1000 frentes, vai naquilo, no final, o que eu quero aprender? Qual é o meu objetivo? E aí conecta cada vez mais o conteúdo com aquilo, porque vai ajudando a afunilar e ficar mais fácil de interagir. As fontes confiáveis, como que eu testo se uma fonte é confiável ou não? Eu vejo se tem mais vezes ela citada, eu vejo que instituições essa fonte está citada, está vinculada, eu vejo quais são as referências, o que as pessoas comentam sobre isso. Então, a gente já conhece aí algumas instituições que são muito validadas e que vão nos permitir pensar assim, não, se essa pessoa dá aula na universidade que eu estudo, então é uma pessoa que eu confio, que eu sei que está produzindo, que está estudando e está pesquisando e está produzindo conteúdo com qualidade. Pergunte sobre esse tema para pessoas de referência. Então, descubram, eu trouxe para vocês aqui que o Conrado é referência em Lifelong Learning, Life-Wide Learning. Nada impede vocês de amanhã escrever para o Conrado e ele responder. Cada vez a gente tem menos fronteiras. O Conrado e o Alex, eles inclusive contam de que muitos dos estudos, o Alex em si, ele fez o doutorado dele não dentro de uma instituição de ensino. Então, ele fez muito contatando as pessoas. Então, vejam que caminho interessante e diferente. Então, assim, as pessoas estão abertas, a gente se surpreende, mas a gente precisa saber quem são as pessoas de confiança para falar sobre isso. E aí a gente vai acionando a rede da gente, a gente vai pesquisando mesmo, vai olhando aquela instituição que a gente confia. E acompanha a publicação dos especialistas. Então, entendam quem é especialista do tema que vocês falam e acompanhem essas pessoas deliberadamente. Lembra que eu falei do intencional? Intencionalmente façam esse movimento. Então, essas são algumas dicas práticas. E aí, aqui as fontes eu fui falando ao longo, né? Mas artigos, livros, podcasts, webinars,
cursos, mentorias. Então, tem uma infinidade de fontes onde a gente pode beber e selecionar esses materiais para contribuir para o nosso objetivo. Sempre lembrando que o carro-chefe, né, o que está por trás de tudo isso é o que eu quero desenvolver, qual é a competência humana ou técnica que eu quero desenvolver, e é a partir dela que eu deflagro esse processo. Ah, claro, aqui. Voltamos. Fiquem à vontade para ir colocando aqui dúvidas, comentários no chat, tá, gente? Vou avançando aqui mais um pouquinho. Bom, essa é uma outra dica prática que eu sempre gosto de trazer. Volto no Conrado e no Alex, que para mim hoje são grandes referências aqui. Eles não são os únicos, tá? Tem a Clara Secchini, que também vem produzindo coisa de muita qualidade nessa área, que eu ainda não cito aqui nesse material, mas que eu recomendo. Eles desenharam esse modelinho que eles chamam de CP mais R, que é conteúdo, que são os resultados das curadorias de vocês, experiência, que é testar na prática, pessoas e rede. Qual é a ideia? A gente definiu o que vai fazer, a gente fez a seleção dos conteúdos, como é que agora a gente vai transformar isso em resultado, né? Em aprendizagem melhorada, em performance melhorada, como o Conrado diz, né? A gente vai testar essas coisas, então a gente vai levar para a experiência e vai viver uma prática, a gente vai se conectar com pessoas que são pessoas que vão nos ajudar a alavancar isso, seja porque já trabalham nessa área, porque vão nos fazer perguntas que vão nos ajudar, e a gente vai buscar uma rede. Volto lá no exemplo da Ângela, eu acredito, que é da rede de mulheres empreendedoras que se apoiam. Esse trabalho de viver a mesma dor e compartilhá-la e aprender com os aprendizados do outro, ele catalisa, ele potencializa e acelera o desenvolvimento da gente. Então, de forma estruturada, e aí para ampliar um pouquinho a nossa visão, aqui o Alex essa semana publicou no Futuro das Coisas essa outra forma de ver, que é como é que quais são as fontes das pessoas que eu posso buscar? Então, amigos, mentores, tutores, especialistas, os próprios professores, algumas ferramentas, e aí vejam que aqui o Alex diz ser cara de pau, porque nesse processo de se conectar com as pessoas tem uma boa dose de cara de pau. Quando a gente fala de experiências, ele traz aqui como experiências afetivas. Tem alguns estudos e algumas metodologias, linhas de pensamento, que já reforçam muito isso, e que eu acredito que o aprendizado ele se dá muito pela conexão com a emoção. Então, quando eu boto a emoção no processo de aprendizagem, ele se torna mais significativo para mim. Então, também que as experiências gerem um contato afetivo com aquilo que eu quero aprender. Que elas sejam interativas, que venham desafios, que sejam investigativos, que sejam de olhar para si, do autoconhecimento, e que sejam práticas. E aí as redes, redes de contato, alguns movimentos sociais, algumas comunidades, as associações dos profissionais, organizações, empresas e organizações, times de trabalho, as redes colaborativas, alguns fóruns que a gente encontra até na própria internet, que a gente pode se conectar, as comunidades de prática que ficam disponíveis, né? E nos conteúdos aqui ele traz também algumas referências de lugares que a gente pode aí buscar os conteúdos que são fontes de confiança. Então, o próprio TED, o YouTube, o Medium, são alguns podcasts, alguns artigos científicos que ele indica aqui quais lugares para buscar. Então, fontes que nos ajudam a ir buscar e alavancar esse processo. Ah, legal, Angela. Então é a Só Delas Club. Eu imagino que seja uma experiência incrível, porque é isso, assim, vocês vão compartilhando as mesmas dores, as mesmas necessidades, e na medida em que uma aprende, todo mundo aprende junto, porque vai aí meio não por osmose, mas por esse compartilhar, por esse viver, por se identificar e conseguir fazer facilmente esse processo de empatia. Que legal, parabéns pela iniciativa e por te conectar com esse grupo, eu tenho certeza que vai potencializar muito o teu desenvolvimento. Michel, com certeza, muito cuidado com a mídia aberta. Cada vez mais as pessoas mal intencionadas estão trazendo sofisticação para o processo de disseminar notícias que não são verdadeiras. E a gente fala disso.
Às vezes não é que não são verdadeiras, acho que tem um ponto de recorte bem importante a gente fazer, que às vezes também elas são parcialmente verdades, porque vamos pegar uma pesquisa, não vou aqui me especificar num tema, mas assim, eu posso ter feito uma pesquisa sobre bem-estar, sobre uso de vacina, sobre uma série de coisas, sobre tecnologia, e aplicar numa população de 300 pessoas num determinado país. Não é que aquela pesquisa ela não tem valor, mas se eu não digo, se eu não comunico dizendo que ela tem aquele recorte, eu posso começar a generalizar. Eu estou desinformando nesse lugar de eu tenho de fato um dado. Porém, ele não posso generalizar. A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Um estudo com 300 pessoas, ele ainda não pode ser o que vai confirmar uma hipótese. Então, também tem esse desserviço no lugar de quando eu não coloco esses recortes para que as pessoas entendam o conteúdo. Então, tem sim as pessoas mal intencionadas que produzem informação mentirosa, não real, e tem quem faz com esse recorte sem dar esse delineamento para quem está consumindo, e aí leva a gente, induz para esse lugar da confusão e da desinformação. E aí aqui a gente já está bem pertinho do final. Esse é o livro que eu comentei lá no início, né, o Pense de Novo, e que ele traz muito essa essência do o poder de saber o que não se sabe. Gente, confirma para mim se estão me ouvindo bem, porque para mim apareceu aqui um... Ah, obrigada, gente. É porque para mim apareceu um conectando, fiquei com medo que vocês não tivessem me ouvindo. E aí, de novo, né, no Pense de Novo, o Adam Grant traz justamente uma das referências que é um prêmio Nobel, que se sente feliz por ter sido superado na sua teoria, e olha a grandiosidade disso, porque uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel tem tudo para ser uma pessoa vaidosa, uma pessoa que se sente enaltecida por aquele conhecimento que produziu. E quando a pessoa que está nessa posição consegue se colocar na posição de humildade, de ficar feliz porque foi superada, é onde a gente atinge o nosso melhor resultado, né? Eu particularmente, eu admiro demais essa visão. E aí é o poder de saber que você não sabe. Então, quando eu acredito no poder de do que eu não sei, eu consigo me colocar nesse lugar de aprendiz. Vamos ver aqui a pergunta do Marco. O Yuval Harari fala que quem não for programador até 2030 será considerado novo analfabeto. Até que ponto eu concordo com o tema? Eu acho que programador na íntegra, com muitas especificidades, pode ser um exagero, ou até uma tradução muito literal. Mas eu entendo que sim, cada vez mais as expertises de entendimento de tecnologia, elas vão ser demandadas, e vocês vão perceber que isso aparece lá no meu slide. Eu vou voltar aqui rapidinho, para a gente retomar, para a gente não falar só da minha visão, mas também do que a gente tem de dado que nos indica esse caminho. Quando a gente vai aqui para habilidade tecnológica, em diferentes frentes como uso, controle e monitoramento, a gente está indo para esse lugar. Autonomia tecnológica também, para programação e design. Então, sim, tem essa indicação, mas eu acho que é muito mais para a gente entender a lógica, como as coisas funcionam. É isso, ou como o Luciano colocou, a linguagem tecnológica e como as coisas funcionam. O contrato, um programador é mais fácil, mas trabalhar em grupo vai facilitar. Eu vou trazer para vocês um exemplo bem prático do meu dia a dia, de até 3 meses atrás, quando eu ainda estava na indústria. Eu era responsável por bem-estar, nessa última posição que eu estava. E na posição de bem-estar, vocês devem imaginar que eu fazia 1000 coisas, menos o que eu fazia provavelmente no dia a dia. Como dona do tema de bem-estar, eu cuidava da pesquisa Pulse. E para cuidar da pesquisa Pulse, eu tive que entender como que o meu sistema, que aí no caso a gente desenvolvia um sistema
Não só quando eu desenvolvia, mas também quando eu fui comprar, num determinado momento a gente decidiu que ia comprar um produto de mercado. A gente desenvolveu primeiro internamente durante a pandemia para dar conta da necessidade, e nesse lugar eu já precisei entender minimamente de como eu usava um formulário eletrônico, de como eu usava o Power BI para contabilizar meus dados. Eu precisei entender a linguagem do programador que me ajudava para poder conversar melhor com ele e a gente se entender. E a gente conseguir chegar no mesmo lugar de parametrização que era o que a gente precisava. E quando eu fui para o mercado para olhar para contratar uma ferramenta, aí a linguagem ficou um pouco mais específica. E se eu não tinha essa noção, essa visão da linguagem, eu não conseguia chegar nesse lugar de entendimento. Então, trabalhar junto ficava mais difícil. Então, cada vez mais a gente vai precisar do apoio da tecnologia. E aí a gente ter essa linguagem, ter essa visão da arquitetura, de como as coisas funcionam, e conseguir conversar nessa linguagem, vai nos permitir nos comunicar melhor e conseguir melhores resultados. Porque o que eu aprendi ao longo desse tempo que eu fiquei dentro desse tema foi era muito incrível, assim, que em vários momentos eu precisei dizer para ele, eu vou te falar do jeito leigo, tu precisa tentar entender do meu jeito, e eu preciso que tu me fale do jeito leigo. E algumas coisas deram certo, outras não, e eu tive a possibilidade de repetir esse processo pelo menos 3 vezes. Numa segunda vez eu já consegui dizer, lá atrás quando você me falou, eu não consegui entender a percepção de causa e efeito, mas agora com o conhecimento que eu consegui adquirir aprendendo contigo, eu já consigo entender essas conexões para te dizer que isso funciona, isso não funciona. Então eu acho que está mais nesse lugar, Marcos. Acho que temos teoria, ela veio para ajudar a simplificar, a executar, mas ainda não será necessário pensamento humano, que é surreal. E aí, gente, eu sei que a gente está chegando no nosso horário, eu tinha voltado bem os meus slides, mas a gente já está aqui chegando no nosso final, e antes de concluir, eu quero compartilhar com vocês esse vídeo. Vamos ver se vai dar tudo certo, vocês vão ouvir, ele vai rodar bem. Nobody's born smart. We all start at zero. Can't talk, can't walk, certainly can't do algebra. Adding, reading, riding a bike. Nobody's good at anything at first. Opa, desculpa, gente. Travei. Fui eu. There was a time when Einstein couldn't count to 10. And Shakespeare had to learn his ABCs just like the rest of us. Thankfully, we're born to learn. Slowly, surely, you stumble, slip, crawl, fall, and fail and fall. Frustrating, confusing, trying, struggling, until one day, you walk. One foot in front of the other, one idea on top of the next, each wrong answer making your brain a little bit stronger. Failing is just another word for growing, and you keep going. This is learning. Knowing that you'll get it, even if you haven't gotten it yet. Because the most beautiful, complex concepts in the whole universe are built on basic ideas that anyone, anywhere, can understand. Whoever you are, wherever you are, you only have to know one thing. You can learn anything. Gente, essa é a principal mensagem para mim hoje. A gente pode aprender tudo o que a gente se propor, tudo que a gente quiser, no sentido de que a gente se propor. E esse é o meu convite para vocês, que vocês continuem aí no caminho de desenvolvimento de vocês, buscando formas de aprender. Antes de acabar, quero lembrar vocês que vai ter o sorteio do livro, então postem as fotos, me marquem no Instagram, me marquem no LinkedIn para que eu possa encontrar as postagens de vocês e aí escolher alguém que represente aí um pouquinho do que a gente falou hoje para a gente compartilhar aí nas redes. Então, tá aqui o QR Code, estão aqui os meus contatos, e a gente está aqui para fechar a minha fala. Essa não é uma frase nova, ela é uma frase de quando eu fiz minha faculdade, e eu não vou contar para vocês, mas já faz bastante tempo, bem mais do que 10 anos, e ela continua para mim muito atual, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não consegue ler e escrever, mas quem não consegue aprender, desaprender e reaprender. Os tempos que a gente vive, eles convidam a gente para cada dia
ocupar mais esse lugar do aprendiz e vamos nos permitir ser essas pessoas que aprendem. Esse é o meu convite para vocês, essa é a ideia de trazer todo esse material para vocês aqui hoje. Certo, gente? Então, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição e agradeço para todo mundo que ficou aqui. O título do filme eu mando aqui, You Can Learn. Eu mando o link, vou ter que parar de compartilhar porque eu não consigo pegar sem fazer isso, mas eu já mando aqui. Aqui. Deixa eu mandar para vocês. A lista de presença, para quem perguntou aqui, só para ir respondendo enquanto a Aline pega o linkzinho do vídeo, a gente depois manda para todas as instituições, tá ok? E acho que o André... Aqui o link a Aline mandou. Obrigada, viu, Aline? Pronto, imagino que é isso. É isso, então. Muito obrigada, Alina. Aline, obrigada a todos. Obrigada. A lista vai direto para a instituição e estaremos à disposição. Um abraço. Obrigada para todo mundo. Boa noite. Tchau, Aline. Obrigada. Tchau.